Seja muito bem-vindo aos 316, Decifrando 316 em busca da esperança. Nós estamos nessa jornada há algum tempo. Hoje é a nossa sexta sessão do 316 e com certeza esse tema está relacionado à esperança. Bem, eu quero dizer para você que você pode se conectar conosco. Você pode participar do nosso programa. Aqui está o QR Code para você escanear e ter acesso aos textos bíblicos, às atividades, às interatividades do nosso programa Decifrando 316. Nós estamos utilizando aquilo que nós chamamos do aplicativo da Bíblia. E se você procurar por eventos, você vai encontrar o Decifrando 316. Mas você também pode unir-se a nós através do Zoom. Vem aqui para o Zoom, 639-471-0436. 639-471-0436. E como você sabe, quando a gente está aqui nesse programa, nós sempre estamos tentando conectar com você, conversar com você, ouvir de você através das mídias sociais. Nós estamos enfrentando alguns probleminhas técnicos agora, mas eu penso que em breve iremos resolver. Mas graças a Deus, a nossa conexão, tanto com o Rio de Janeiro e Mato Grosso, está muito bem. E eu quero agora falar com o meu amigo Christian. E aí, Christian, tudo bem? Tudo bem, Douglas? Como é que você está? Eu estou bem aqui no Mato Grosso, o clima voltou ao normal, o calor de sempre. É muito bom estar de volta aqui com você, com o Paim e com você que está nos assistindo para a gente poder conversar um pouquinho sobre a Palavra de Deus. E posso lembrar o nosso telespectador, se podemos chamar assim, né, Douglas, de algo muito importante, que é você compartilhar a hashtag Decifrando 316, que é a hashtag aqui no nosso programa. Compartilha aí, se você tirar uma foto, se você fizer algum comentário, compartilhe para a gente poder encontrar você aí pelas mídias sociais. Legal, legal. Eu estou feliz que vocês saíram então daquele momento de inverno tão frio, né, dos seus 18 graus. É frio, né? Mas ele pode voltar a qualquer momento. Brinca não. Bom estar com você. Muito bem. Valeu. Legal, nós estamos com o Christian, mas também nós estamos com Wesley Paim, lá do Rio de Janeiro. E hoje ele não está falando da casa dele, ele está falando lá da igreja, onde ele pastoreia. E aí, Wesley, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Douglas, bom demais encontrar você, encontrar aí o Christian, matarmos a saudade. Hoje, por causa de algumas atividades aqui do distrito, do dia a dia, nós não tivemos tempo de voltar para casa. Então, fiquei aqui na igreja mesmo, acertando algumas coisas com relação às doações que recebemos, fomos buscar no supermercado, foi bem interessante, e agora estamos aí juntos para podermos, mais uma vez, estudarmos a Bíblia e caminharmos aí em direção da descoberta de esperança através dos 316. Então, meu amigo, você que está conosco, que nos acompanha, lembre-se aí de, quem sabe, tirar uma foto assistindo, ou das respostas, ou do texto que você mais gostou, com a hashtag Decifrando 316 e posta aí nas suas redes sociais para que a gente possa encontrá-lo e para que a gente possa também compartilhar, repostar, enfim, as suas opiniões, aquilo que você mais gostou e chamou a atenção. Legal. E eu gostei do seu background aí, do fundo seu, né? Não tá igual do Christian dessa vez, cheio de livros e tal, para mostrar que é um cara estudioso, inteligente, né? Tá mais tranquilo hoje. Hoje está uma coisa mais clean, né? Um pouco melhor. Eu estou pensando que talvez eu faça mais vezes daqui da igreja, né? Ficou uma coisa mais bela, digamos assim, né? Legal estar com você. E é muito legal estar com você assistindo conosco. E eu quero saber de como andam as coisas com você também. Eu gostaria de ter a possibilidade de ouvir de todos vocês nesse momento.
Bem, de certa maneira eu não consigo, mas de certa maneira eu consigo. E uma das maneiras que eu posso escutar de você como foi o seu dia, como está você, é através do aplicativo do Paul. E se você procurar aqui no aplicativo da Bíblia por esta imagem aqui do Hello, né? E aqui eu estava com o meu aberto. Puxa, o que aconteceu? Eu fechei aqui sem querer. Então vamos abrir de novo. Você pode procurar esta imagem do Hello. E aqui vou deixar a chaminha aqui. Logo abaixo tem o Paul, aonde eu quero que você me ajude a responder como foi o seu dia. Você tem a opção de maravilhoso, bom, ele foi ok, já tive dias melhores. Compartilha com a gente aí como foi o seu dia. E a maioria aqui tá com um dia bom, né? Maravilhoso aí também tá crescendo. Temos mais pessoas conectando, dizendo que está melhor do que está ruim. E assim que é gostoso a gente ver, né? As coisas melhores do que estão de uma certa maneira ruim. Bem, eu vou aqui conectar com o Christian novamente, que se encontra lá em Várzea Grande, no Mato Grosso, cidade maravilhosa. Tive o privilégio de morar nessa cidade por 3 anos, meus pais moraram lá por 4 anos, muitos amigos, muitos queridos, e tem o meu amigo Christian lá. E eu quero escutar dele se ele ainda consegue lembrar o que nós estudamos na semana passada. Porque, de certa maneira, o estudo de hoje, ele flui do estudo da semana passada. Então, vale a pena relembrarmos alguns dos pontos do nosso estudo da semana passada. E se por alguma razão você perdeu o estudo da semana passada, vai nos arquivos aqui dos vídeos deste canal que provavelmente você vai encontrar o nosso estudo da semana passada. Mas Christian, semana passada a gente estudou um 3,16 um tanto interessante, não é verdade? Exatamente. Nós chegamos num dos temas mais importantes da Bíblia, que é a lei de Deus, tá certo? Então nós vimos ali muitos elementos importantes. Por exemplo, nós vimos a questão como é que a lei de Deus se relaciona com o tema da salvação. Nós percebemos que nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça, mas guardamos a lei porque amamos aquele que nos salvou. Vimos também como a lei se relaciona com a questão de continuidade e descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Muitas pessoas falam que no Novo Testamento os 10 mandamentos não têm mais valor, apenas para o Antigo Testamento. E nós percebemos que a lei de Deus ela existia muito antes do povo judeu existir. E isso é interessante. Então mostra para a gente que a lei de Deus ela foi dada ao ser humano, não ao povo judeu, foi dada à humanidade, e isso é muito importante. Vimos também que a lei de Deus é uma transcrição do caráter de Deus, né? Não é só um conjunto de regras. Vimos também rapidamente que existem alguns tipos de lei na Bíblia, não é? E que os 10 mandamentos, a lei que nós estudamos na semana passada, vigoram nos dias de hoje ainda, né? Poderíamos colocar mais alguns elementos, por exemplo, os mandamentos de Deus, eles nos protegem, nos abençoam, nos cuidam, né? As orientações de Deus dão sabedoria para a alma, para a gente poder seguir avançando, trabalhando. A lei de Deus também mostra para a gente como nós podemos nos portar nos nossos relacionamentos com o próximo, no nosso relacionamento com a esposa, com o vizinho e também com o próprio Deus, né? Afinal de contas, os primeiros mandamentos falam do nosso relacionamento com Ele. Então, a lei de Deus, Douglas, ela está bem estabelecida. Acho que na semana passada nós bem estabelecemos com uma base bíblica de que a lei de Deus ela tem validade, ela é boa, ela é santa, ela purifica o coração do homem e é uma bússola, né? Ela aponta a direção e, encerrando aqui, ela aponta para Jesus, que é aquele que faz a transformação, que faz a mudança de caráter. Resumindo, ela mostra o nosso pecado e aponta para aquele que pode nos libertar, nos purificar. A lei de Deus, ela tem todas essas funções bonitas que eu acabei de mencionar. Muito legal. Obrigado por nos ajudar a relembrar daquilo que estudamos. E se por alguma razão você esqueceu ou não assistiu, como eu disse, nós temos nos arquivos aí, né, o vídeo.
E também temos a lição que você pode acompanhar, a lição é bem rica. Mas para começarmos o nosso estudo de hoje, do 3,16 de hoje, eu quero convidar o Wesley para orar conosco. Wesley, ora com a gente. Vamos falar com Deus? Se for possível aí, onde você estiver, feche seus olhos, fique em reverência. Vamos pedir a direção de Deus neste momento. Grandioso Deus, amorável Pai, louvado seja o teu nome pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado porque de maneira especial nos concedeste um bom dia e dia maravilhoso. Alguns disseram que já tiveram dias melhores, mas todos nós estamos aqui pela tua graça e pela tua misericórdia. E somos imensamente gratos pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra nesta noite. Fala ao nosso coração, abre a nossa mente, tira qualquer coisa que possa distrair a nossa atenção da verdade de esperança que deseja nos conceder hoje, e que o Deus Espírito Santo fale ao nosso coração, nos ensine e nos revigore com o estudo de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado por esta oração. Bem, quero conversar com o Christian agora. Christian, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual que é o 3,16 mais importante da nossa série e a base do nosso estudo? Conta pra gente aí. Valendo um presente, né? Exatamente. Para você que nos assiste, essa série ela é fundamentada em São João, capítulo 3, o verso 16, que é tida por muitos estudantes da Bíblia como um dos textos mais importantes, mais especiais, porque ele concentra a essência do Evangelho, né? Então nós lemos assim esse texto lindíssimo, que é o texto de São João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Que texto maravilhoso, que texto belo. Bem, mas, mesmo sendo a base do nosso estudo, o fundamento que permeia toda essa série 3,16, hoje nós estaremos estudando um outro 3,16. Cada programa nós temos focado um 3,16 bem específico. E hoje nós vamos para um outro 3,16, não é isso mesmo, pastor Wesley? Exatamente. Nós vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 16. É interessante lembrarmos que o livro de Êxodo é um livro de liberdade. A palavra de Deus diz assim: vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. Esse texto é maravilhoso e, aliás, o livro de Êxodo é um livro tremendo, muito especial. Este é um livro que trata de libertação. É um livro que nos traz aí a história da libertação de um povo, do cuidado de Deus, da providência de Deus em nos tirar da escravidão através do povo de Israel e também se estende a nós como escravos do pecado. Uma história maravilhosa. Mas é interessante que o que Êxodo traz como marca dessa libertação é o dia de sábado. O sábado na Bíblia tem esta ideia de sermos libertos de paz, de tranquilidade, de libertação do egoísmo, por exemplo, de achar, e do peso, né, de carregar nas costas, de que o sustento, a manutenção depende de nós. De estarmos distantes, de vivermos sobrecarregados,
nos liberta das injustiças e assim sucessivamente. É interessante que no livro de Êxodo, a palavra sábado aparece 18 vezes e 14 vezes o sétimo dia. Olha que coisa interessante isso. É para nos chamar a atenção especificamente de que este é um dia especial, separado por Deus, para nos conceder de maneira especial liberdade. Que pensamento interessante, maravilhoso esse, né? Como o pastor Wesley Paim estava falando, o Êxodo, o livro do Êxodo, e a palavra Êxodo significa saída. Saída da onde? Saída da opressão. O Êxodo, a saída da opressão do povo de Deus, ele se dá nesse contexto do Egito e saindo do Egito, mas não é só uma libertação física, é uma libertação emocional, social e espiritual. E é interessante nós notarmos que no livro de Êxodo, o principal agente dessa libertação é o dia de sábado. Interessante, muitas vezes nós não entendemos dessa maneira. Muitas vezes nós não entendemos o sábado como um dia de liberdade. Muitas vezes a gente vê o sábado como um dia para coisas, para situações que não pode isso, não pode aquilo. Por isso eu quero perguntar para você, e você pode usar aqui o aplicativo do paulev.com. Quais são os seus primeiros pensamentos e sentimentos quando você escuta a palavra sábado? E aqui já apareceram algumas palavras. Quais são esses pensamentos? Qual o sentimento que quando você escuta a palavra sábado lhe vem à mente? Tempo com Deus, reunião na igreja, conexão, descanso, amigos. Olha que interessante. Apareceu mais uma aqui, algumas, né? E vai aumentando aqui mais e mais conceitos e palavras do que significa o sábado. Interessante que de todas as palavras não apareceu ainda a palavra liberdade, porque de certa maneira nós não entendemos o sábado como um dia para liberdade. O dia da liberdade. Nós muitas vezes não entendemos um dia que não pode isso, não pode aquilo, ou um dia de ir para a igreja, um dia de fazer isso, mas nós não entendemos o dia como o dia de liberdade. Então eu quero aqui conversar com o Christian agora e entender que liberdade é essa que o Paim estava falando, que está conectado ao sábado, que está conectado ao Êxodo, Christian. Explica pra gente. Muito bem. É muito interessante porque quando Deus deu os seus mandamentos, ele nos deu um mandamento, o quarto mandamento, que nos mostra uma relação, uma ligação, nos apresenta uma ligação íntima entre nós, criatura, e o nosso Criador. Essa ligação, ela é muito interessante e vale a pena ser analisada. Veja só, independente da classe social, independente de a pessoa ser rica ou ser pobre, bonita ou feia, uma pessoa mais sociável, mais introspectiva, não importa. O sábado ele é uma marca que pode dar a todas as pessoas paz de espírito, liberdade, tranquilidade. Isso está escrito ali em Êxodo, capítulo 20, o verso 8 até o verso 11, a gente encontra esse mandamento. Eu gostaria que você fosse comigo até esse texto, acompanhasse. Ele diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Neste dia não farás nenhum trabalho, nem tu, nem os teus filhos, nem as tuas filhas, nem os teus servos ou as tuas servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas o 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Tá certo que esse mandamento ele foi dado ao povo de Deus, ao povo de Israel, lá no Sinai. Entretanto, esses mandamentos eles não foram dados ao povo judeu, tá certo? Porque nós encontramos
o sábado, por exemplo, lá no relato da criação. Então nós percebemos que os mandamentos de Deus, a lei de Deus, em especial o sábado também, se inclui nessa lei, foi dada ao seu povo, aos seus filhos, à humanidade, lá na criação. Então o sábado traça uma ligação entre criatura e criador, e o sábado também, se fosse usado, por exemplo, para as nossas leis hoje, apresentaria um caminho de liberdade para as pessoas. Em muitos lugares as pessoas elas têm que trabalhar jornadas exaustivas, e o sábado apresenta quanto tempo é o tempo de trabalho, são 6 dias. O 7º dia é um dia de adoração, é um dia de família, é um dia de restauração do coração do homem, numa relação de contato com o Salvador. Então, essa liberdade, nós encontramos, o dia da liberdade, nós encontramos na lei de Deus. Ele separou um tempo de liberdade, um tempo de conexão, um tempo de restauração para o nosso coração dentro da sua lei. Esse tempo é o tempo do sábado. Que legal, que conceito interessante. Sabe, a gente precisa entender que Deus tem um ideal. E qual que é o ideal de Deus? Que todos nós pudéssemos ter um relacionamento perfeito com Ele e com o nosso próximo. Para Deus não existe divisões, classes, castas. Não existe gênero, cor, classe social. Aos olhos de Deus, somos todos iguais. Mas Deus, sabendo do que o pecado faria, o pecado faz separação. Separação entre nós e nosso Deus. Separação entre nós e o nosso próximo. Essa separação, ela cria grupos, nichos de pessoas e que muitas vezes entram em choque. Nós estamos vivendo em momentos bem difíceis, até no fator de questões raciais, de racismo. Sabe, pessoas sendo julgadas pela cor da sua pele, pessoas sendo julgadas por questões de classe social, pelas oportunidades ou a falta de oportunidades que tiveram. Sabe, o mundo de pecado é um mundo de divisão, separação entre nós e nosso Deus e separação entre nós e o nosso próximo. Mas Deus criou um templo chamado Templo da Liberdade, aonde não existem escravos ou senhores, onde não existem cores, onde todos são iguais perante os olhos de Deus. Para Deus, isso deveria ser vivido todos os dias, todos os momentos, a todo instante. Mas infelizmente o pecado não proporciona isso. Mas Deus criou um espaço no tempo, semanalmente, para lembrarmos que nós viemos de Deus e que precisamos nos relacionar com Ele. E que nós viemos e somos irmãos de todas as pessoas e que todos são iguais perante Deus. E esse momento, esse tempo é o sábado. Somos libertos das correntes do racismo. Somos libertos, ou deveríamos ser libertos, dessas divisões. O sábado é um dia de liberdade. E acho que é isso daqui que a Bíblia fala, não é, pastor Wesley? Que Deus quer que nós façamos nesse dia de sábado, vivenciamos aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é misericordioso. Não é isso mesmo? Correto. Eu vou aqui pegar o meu celular, que eu também estou acompanhando aí pela Bíblia, né, pelo aplicativo aí, o Verso. E aí quero ler o texto com vocês, de Isaías 56, versículo 1 e 2. Olha que texto interessante. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto, e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. Veja, esse texto ele nos revela, ele traz a nós como deve ser nosso procedimento nesse dia. O que é que nós aprendemos a fazer nesse dia é a prática dessas atitudes que nos levam a viver isso durante a semana, no dia a dia, durante a semana. Aqui nós aprendemos que precisamos praticar a justiça
e a misericórdia. Douglas falou bem aí que nós estamos vivendo em tempos difíceis por causa do racismo, por causa do egoísmo, porque as pessoas são julgadas pela cor da pele, enfim, porque as pessoas são julgadas por causa da sua classe social. Hoje, numa das atividades que eu fazia aí pela manhã, enquanto eu ouvia uma rádio de notícias aqui no Brasil, eu ouvi um comentarista, estava assim assustado com a linha de raciocínio de uma defensoria, de um advogado, uma patroa que recebeu a empregada e a criança dela em casa. A empregada saiu para algumas atividades e a criança começou a dizer que queria a mãe, e essa patroa colocou a criança de 5 anos de idade no elevador, apertou o número e deixou a criança sozinha no elevador. Não quero entrar no mérito da questão de julgamento e tal, mas veja, a pessoa diz assim, a linha de defesa está colocando que era impossível prever que a criança iria cair, ela caiu do 4º andar e acabou falecendo sozinha. Eu fico pensando comigo, eu tenho uma filha, faz amanhã 4 meses, ouvi essa história, já me arrepiaria antes, mas mexe muito mais com a gente depois que nós somos pais. Misericórdia e justiça. Seria bem mais provável, realmente ninguém pode prever nada, mas diante da idade da criança, do contexto em que se está, é bem mais lógico que se aconteça um acidente, que tenha, se é que podemos dizer assim, e que tenha um problema com uma criança com 5 anos de idade andando sozinha por aí, do que se ela tivesse ficado em casa, ou a patroa, ou ela tivesse, enfim, tivesse tomado uma outra direção e tivesse acompanhado essa criança. Minha filha começou a revirar, ela me deu um susto ontem, está muito cedo para isso, e ela já se vira todinha no trocador para poder puxar o travesseiro que está debaixo da cabeça. Tomei um susto muito grande ontem, porque ela não tinha o costume de fazer essas coisas, e minha barriga gelou. Eu não posso tirar o olho dela 1 minuto sequer, enquanto está sobre os meus cuidados, que de uma hora para outra pode acontecer alguma coisa, e isso não é culpa da criança. O sábado nos traz a ideia de que nós somos responsáveis, de que os nossos atos têm que ser justos, que todos os seres humanos precisam ser tratados com misericórdia, de forma correta, independente se ele é meu funcionário, se ele é da mesma classe social do que eu, ele é um ser humano, é filho de Deus, feito à imagem e semelhança de Cristo Jesus. E a Bíblia diz, o texto que lemos, diz que feliz é o homem que faz isso e que não deixa de profanar o sábado. Veja, quando nós não praticamos estas coisas, não apenas no dia de sábado, mas fora do dia de sábado, estamos também profanando esse dia, que é um dia de comemoração, de memorial, de lembrança dessas ações. Se nós vemos para ser apenas misericordiosos e justos no dia de sábado e não somos na nossa semana, na nossa vida, nos tornamos hipócritas, e nós já falamos sobre essa ideia um pouco antes. Então, o sábado vem para nos libertar de atos de egoísmo e nos levar àquilo que seria a solução para tantos problemas sociais que temos vivido. Que pensamentos profundos, Pai. Olha, bonito. Vivemos num mundo de injustiça, vivemos num mundo de falta de compaixão. E Deus, Ele separa um momento, 24 horas, para que possa ser um hiato, que possa ir contra a correnteza, para que possamos viver a liberdade e promover essa liberdade. E Pastor Christian, como que é esta liberdade em ação? A Bíblia apresenta algum texto da Bíblia, diz o que nós deveríamos fazer então nesse dia da liberdade, nesse dia especial que Deus nos deu? Exatamente. Deus nunca pede alguma coisa para nós, em sua palavra, Douglas, sem que Ele nos oriente como nós devemos fazê-lo.
Muitas pessoas olham para o dia de sábado, evangélicos e diversos grupos religiosos, falam, porque o sábado, então você não trabalha no sábado, então o que você faz no sábado? A própria palavra de Deus nos orienta o que deve ser feito no dia de sábado. Então a gente encontra aqui no livro de Isaías, o capítulo 58, a gente encontra aqui algo interessante, né? Deus, ele começa a mostrar o que é mais importante para ele. Tá certo? E coloca o sábado junto com estas coisas que são mais importantes. Por exemplo, ele diz assim, o jejum que desejo não é soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Ou seja, Deus está falando aqui, olha, o que eu quero é isso, gente, eu quero que vocês soltem as amarras, eu quero que vocês libertem da prisão, eu quero que vocês atendam os encarcerados. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre, o desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar ao sábado delícia e honroso santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o bem que quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, teu pai. É o Senhor quem fala. Esse texto, Douglas e amigo, que está nos acompanhando nessa transmissão, é muito importante, porque apresenta o nosso Deus como mantenedor. Aqui ele fala que ele vai nos sustentar com a herança de Jacó. Jacó era um homem extremamente rico. Então, veja só, se você tem um comércio, você pensa assim, puxa, mas se eu paro o comércio no dia de sábado, é o dia que eu mais vendo. Então, Deus fala para você, fica tranquilo, quem sustenta você sou eu. Você acha que eu não posso mandar os clientes do sábado na sexta, ou não posso distribuir isso ao longo da semana, ou se você abrir no primeiro dia da semana a sua loja no domingo, você acha que eu não posso te abençoar? Sou eu que te sustento. Então o sábado mostra para a gente que Deus, ele é soberano em sustentar o seu povo, os seus filhos, isso é muito importante. O sábado também mostra esse mandamento, Isaías 58, 13, um pouquinho antes, texto que lemos, mostra para nós que o sábado é um dia de nós fazermos caridade, é um dia de nós ajudarmos as pessoas, estarmos em contato com as pessoas, atentos aí, quem precisa de uma cesta básica, quem precisa de uma oração, de uma visita, uma roupa, às vezes é uma grávida, às vezes é um bebê recém-nascido, e você tem roupas em casa que pode atender essa família. Então o sábado é um dia de ajudar as pessoas, de ajudar o faminto, de partilhar o pão. Foi muito gostoso, alguns sábados atrás aqui em casa, nós juntamos uma cesta básica e nós levamos para uma família. E é gostoso, você vai naquele espírito de que está levando uma bênção para alguém, mas parece que você também está sendo abençoado, talvez, possivelmente, em proporções muito maiores. Então, o sábado, se nós pudermos resumir aqui, colocaríamos em 3 pontos. Primeiro, o sábado é um dia de conexão com Deus, que é o nosso Criador. É o mais importante. Segundo, o sábado é um dia de conexão com a família, com a nossa família. Passar tempo com a família, passear. Terceiro, o sábado é um dia de conexão com as pessoas que precisam, com os órfãos, com as viúvas, fazer caridade. Aí a gente encontra esse tripé e a gente precisa aproveitar esse tempo que Deus nos deu, 24 horas, para a gente poder atender essas 3 necessidades. Adorar a Deus de todo o coração, passar tempo com a família e também, de forma muito especial, cuidar dos pequeninos do Senhor, aqueles que passam necessidades aqui nesta terra. Legal esses comentários. É interessante que Isaías 58 é uma mensagem vinda direto de Deus para o povo que tornou o dia de sábado altamente religioso, mas nada prático. Interessante que no dia de sábado era costume fazer jejum. E aqueles que tentavam viver a religiosidade do sábado, eles jejuavam por muitas horas. E agora Jesus chega e fala assim, veja, o sábado vocês tornaram ele algo que eu não imaginei. O jejum que eu quero é você cuidar do próximo, prover para as necessidades, ser algo prático. Veja, Isaías 58 é um desafio de Deus, a religiosidade que muitas vezes nós criamos, uma coisa, quase uma vida monástica, sem ter ação nenhuma. E Deus falou assim,
Tudo bem, é importante você orar, é importante você ter conexão comigo, mas é importante que o verdadeiro sacrifício que eu quero é que você faça o bem. E aí ele fala, se você não profanar o sábado, ou seja, não deixe de fazer essas coisas. Você não faça as coisas do seu jeito, mas faça as coisas do meu jeito. Você será abençoado. Aí você pode perguntar, mas pastor, que coisa interessante. Conseguimos ver tal conexão do sábado com liberdade, fazer o bem, romper as barreiras na vida de Jesus também? Wesley, o que você diz aí pra gente? Rapaz, não tem exemplo melhor do que Cristo Jesus para nos ensinar e nos mostrar isso. Veja, em João, capítulo 8, versículo 36, Jesus diz, através ali do evangelista, que ele veio para nos libertar. E ele diz que se o Filho do homem te libertar, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então veja, nós não conseguiremos alcançar a liberdade se não for em Cristo Jesus. Então, invariavelmente, na vida de Cristo Jesus, nós vamos ver a libertação que ele traz a nós através desse dia. Isso é algo muito importante. Vamos ler aí 2 textos dos evangelhos, Marcos, capítulo 3, versículo 4, e depois Marcos, capítulo 2, versículo 27. Marcos, capítulo 3, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: depois Jesus lhes perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Marcos 2, versículo 27, Jesus diz assim: e então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Com relação ao sábado, nós corremos 2 riscos, 2 perigos. Primeiro é engessar tanto, como Douglas falou bem aí a respeito de Isaías 58, nós engessamos e nós criamos tantas regras e tanto não pode, que nós acabamos deixando de viver aquele ideal do dia que Deus havia planejado. Segundo, é nós largarmos para lá, o segundo perigo, e não santificarmos e não vivermos a libertação que Deus deseja nos conceder. Esse é um dia para praticar o bem. Esse é um dia para ficarmos livres da opressão, da manutenção, como nós já colocamos, de nos vermos livres dos ídolos modernos, por exemplo, como a tecnologia, dá uma aliviada aí, por exemplo, nas redes sociais, nos e-mails, e naquilo que rouba tanto tempo nosso, da nossa família. Por exemplo, ontem é um dia que era para ficar mais dedicado à família, mas aconteceram tantas coisas, eu precisei estar aí envolvido, mesmo nestes momentos que estava dedicando lá a minha filhinha, ficar mais tempo com ela, e etc. Ainda precisei parar para atender uma coisa ou outra, resolver uma coisa ou outra, algumas situações. Veja, o sábado vem para pôr um fim nisso tudo. O sábado vem para acabar com a destruição que nós temos, por exemplo, na natureza. Há um tempo para a terra se fazer, para descansarmos, para unir pessoas. Queridos, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nós fomos colocados neste mundo para trazer às pessoas esta imagem, é nossa responsabilidade. O texto de Marcos, capítulo 3, Jesus estava sendo criticado porque ele havia curado um homem que tinha uma mão ressequida, que tinha um problema físico, e nesse contexto da época era extremamente sofrido ter um problema físico. Se hoje já é complicado, naquela época, então, que envolvia ainda a ideia e a compreensão de que qualquer problema físico era castigo divino, a coisa ficava bem mais complexa. Veja, Deus veio para nos libertar disso tudo. Sábado é uma ilha, é um local de repouso, de paz, de libertação, num mundo frenético, louco, desenfreado e sem noção de onde está indo.
e aqueles que amam a Cristo Jesus, que têm esperança em Cristo Jesus, que levam o nome de Cristo, que são cristãos, podem dar uma parada, serem livres verdadeiramente e mostrar ao mundo, à sociedade, ao seu semelhante, que é possível, apesar das consequências do pecado, viver pleno. E esse dia foi feito porque eu preciso dele, e não o inverso. É porque eu não consigo viver plenamente se não viver e se não tomar posse da liberdade que Cristo Jesus nos traz nesse dia. Muito obrigado. Nossa, que conceitos fortes. Eu não sei você, mas eu nunca tinha parado para analisar de forma tão profunda o sábado como um dia da liberdade. Como Deus instituiu isso para ser um dia de liberdade. Eu quero dar 2 minutos para você pensar na seguinte pergunta. Opa, antes da pergunta eu tenho aqui uma citação. Olha, eu esqueci essa citação de um professor judeu. Separar um dia por semana para a liberdade, um dia em que não usaremos os instrumentos que foram tão facilmente transformados em armas de destruição, um dia para estarmos conosco, um dia de desapego ao vulgar, de independência de obrigações externas, um dia em que paramos de adorar os ídolos da civilização técnica, um dia em que não usamos dinheiro, um dia de trégua na luta econômica com os nossos semelhantes e as forças da natureza. Existe alguma instituição que se mantenha uma esperança maior para o progresso do homem do que o sábado? Que texto forte! Sábado como um dia de libertação. Então vem a pergunta: como o sábado pode ser um dia de liberdade para você e para as pessoas ao seu redor? Então pense agora nesse conceito que nós estamos discutindo aqui. Deus quer trazer liberdade para você. Um dos maiores agentes dessa liberdade é o sábado, para que você possa sentir a liberdade em Cristo e para que você possa promover e compartilhar a liberdade. Bem, discuta aí com as pessoas que estão ao seu redor, quem sabe compartilhe no chat as suas opiniões, seja no YouTube, Facebook, e a gente vai estar de volta daqui 2 minutos para escutar um pouco de você. Muito bem, estamos de volta aqui à nossa sala de reuniões e eu quero perguntar aqui rapidinho
pro Christian, pro Paim, como que o sábado traz liberdades para eles. Eu posso compartilhar o meu também, tá? E se algum deles viu também nas mídias sociais aí alguma resposta, também eles vão poder compartilhar. Porque nós estamos estudando aqui que o sábado é esse dia que traz liberdade. Como que ele traz liberdade para você? Eu posso dizer para você, muitas vezes eu estou preocupado com tantas coisas. Chega no sábado, é um refrigério. Eu fico livre das minhas preocupações, pelo menos naquelas 24 horas. Wesley, como que o sábado é uma liberdade para você? E não sei se alguém aí do pessoal da nossa querida comunidade de Itatiaia, né? Trouxe também aí conectado no YouTube. Sim, temos aqui algumas respostas da galera que estão nos acompanhando aí. Mas, em primeiro lugar, é isso que você disse, é refrigério para mim. É dia de paz. Como é bom chegar o dia de sábado. É o dia que eu falo assim, chega das preocupações de determinadas atividades. Hoje é dia de exaltar as bênçãos, lembrar que Deus nos trouxe de mais uma semana, tem sido assim, é maravilhoso. Para mim, a palavra liberdade é o que simboliza melhor esse dia, para mim, o sentimento que eu tenho. E eu tenho uma galera que está dizendo aqui assim, ó, deixa eu ver aqui, o Cláudio falou que é um dia especial porque ele pode, junto com os irmãos, com os amigos aí, adorar, louvar a Deus. A Carla Amorim falou, quando deixo de lado o notebook e passo mais tempo com os meus filhos, e eles têm sofrido, em especial com essa ideia de home office, né? Está todo mundo dentro de casa, os meninos não vão para a escola, mas ela tem um grande desafio aí. Quando posso dar testemunho da criação, aí em contato com a criação, né? Olha que coisa interessante. Olha só, o sábado, a Hilda, eu vou até ler o que ela escreveu, que é bem interessante, a Hilda Obadowski, acho que é isso. O sábado é uma bênção, pois não precisamos prestar contas trabalhistas. Até as conversas são diferentes. Louvo a Deus por ser evangelizada por um professor. Olha que coisa legal, né? Show de bola. Muito legal ver esses contextos do sábado e tudo mais. Vamos lá com o Christian agora, eu quero escutar a opinião dele. E não sei, eu sei que a gente estava tendo uma dificuldade nas mídias sociais aqui, mas pelo menos eu quero escutar do Christian. Como é que o sábado tem sido uma liberdade para você, Christian? Ótimo, Douglas. É muito bom passar o sábado em família. Eu gostaria de ressaltar esse aspecto. É claro, a gente vai para a igreja, a gente adora o Senhor, a gente tem uma renovação espiritual muito grande, mas um aspecto muito marcante também para mim, e que eu gostaria de compartilhar rapidamente, é estar com a família. Eu me recordo, quando era pequeno, que por diversas vezes no sábado a gente pegava um tempinho, meu pai pegava um sábado ou outro, e a gente ia para um sítio, ia para uma região assim mais tranquila, e ali a gente ficava, a gente via a natureza. Essas memórias, essas recordações estão bem claras para mim. E isso fez do sábado um dia de família para mim, um dia gostoso para passar com a família, para ver aquilo que Deus criou. Então, um dia realmente de descanso mental. Então, tem a parte da adoração, mas uma memória muito gostosa que fica na minha cabeça é esse sair da cidade para um sítio, dar uma passeada no sábado com a família, isso é muito gostoso. Legal. E já que eu tô com você, deixa eu fazer uma pergunta, porque você citou que o sábado, ele aparece sim no Sinai, né? Ele foi dado no Sinai na forma dos 10 mandamentos, ali nos mandamentos para Moisés, mas você comentou que ele aparece antes disso, até na criação do mundo. Você poderia trabalhar um pouquinho mais nesse conceito do início do sábado ou desse dia da liberdade? Exatamente, pastor Douglas, amigo, o sábado ele não pertence aos judeus, o sábado pertence primariamente à humanidade, às criaturas de Deus. Então a gente vê um texto muito importante de Gênesis, o capítulo 2. Vamos lá, Gênesis, o capítulo 2, os versos primeiros, do verso 1 até o verso 3, nós lemos assim: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, o sábado ele é importante porque ele tem o seu início na criação. O povo judeu vem séculos depois.
Nós estamos aqui nesse momento, em Gênesis, capítulo 2, no início, na criação. Não havia judeu, grego, não havia outra nação. Era só Adão, Eva, os animais que haviam sido criados, a natureza, o jardim. E nesse momento Deus cria o sábado. Deus faz um recorte do tempo e fala assim, esse tempo aqui é para nós nos relacionarmos, é para você lembrar que você é criatura, eu sou o criador, é para vocês passarem mais tempo juntos. Então, o sábado, como muitos advogam, isso é muito importante. Muitos falam assim, não, a gente não precisa observar o sábado porque nós estamos no tempo da graça, no Novo Testamento, o sábado foi dado por os judeus. O sábado ele foi dado no início, lá na criação. Ele foi reafirmado na lei que Deus publicou no Sinai, dada à humanidade através do povo judeu. Mas o sábado ele pertence à humanidade lá na criação, foi dado a Deus, foi dado por Deus a nós como um tempo de liberdade, um tempo de restauração, de conexão e de relacionamento. Muito legal isso, mas muito legal mesmo. O sábado ele foi dado no Éden. É interessante que o homem deveria usufruir desse sábado sem ter feito ainda nada, não ter descanso, não estar cansado ainda, né? E isso vai até contra essa cultura que a gente tem, essa ideia de que o sábado ele é um dia do capitalismo. Por que o dia do capitalismo? Eu trabalho 6 dias, estou esgotado, descanso no sábado para conseguir dar mais 6 dias de trabalho. O sábado não foi criado para o capitalismo, para que você possa descansar e render mais. Não é esse o foco do sábado. Esse não é o princípio do sábado. O sábado é esse momento de realizar, de compreender de que Deus é o dono de tudo, que viemos dele e de que somos todos irmãos em Cristo Jesus. Pai, a gente entende que o sábado ele foi dado no Éden, a gente já viu na lei de Deus, já viu em vários aspectos, mas o sábado tem essa ideia também de uma aliança, de um relacionamento, de uma situação onde eu estou comprometido com alguém, não é isso mesmo? É isso aí. Eu gosto muito de falar de casamento nessas situações, quando falamos de aliança, né? Aliás, eu tirei isso da Bíblia, não é ideia minha, né? Deus mostra o seu relacionamento com isso. Mas vamos lá, eu quero ler 2 textos e depois brevemente traçar aqui algumas ideias, discutirmos algumas coisas com relação à aliança. Êxodo, capítulo 31, versículo 13. A palavra de Deus nos diz assim: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. E Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Veja, quando nós pertencemos a alguém, quando nós estamos comprometidos com alguém, nós temos algumas coisas que nos identificam. Você trabalha numa firma, você tem uma camisa, um crachá, às vezes até adesivo de carro que identifica que você trabalha com aquilo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, até às vezes meio cômico. Você sabe logo alguém que trabalha com Herbalife. Já reparou? Ele se identifica, ele está comprometido, ele tem a camisa, ele tem broches grandes, e enfim, tem o slogan da empresa, e tem tudo aquilo. Você bateu o olho, ele não precisa falar nada, ele não precisa dizer nada. O pastor Christian teve um dia desse aí com uma camisa do Ministério Jovem, é uma camisa para quem conhece, sabe, identifica ele com alguma coisa. E quem olha, talvez não saiba tudo o que aquilo signifique, mas sabe que ele está vestindo a camisa de determinada instituição, de determinado grupo. O sábado é isso. Ele é um sinal de que nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, que nós vamos viver de acordo com a instrução dele. Eu fiz aliança com o Senhor, e é interessante essa ideia da aliança. Nós não temos tempo para desdobrar isso, mas há pelo menos 2 tipos de aliança. Aliança que é feita com o igual e aliança que é feita com alguém que é superior. E
Isso é interessante porque aquele que é superior, ele determina como as coisas serão, como Deus é nosso Criador, como Deus é nosso resgatador, e nós já estudamos sobre isso, então seria legal se você não passou por este estudo, volta lá, veja como Cristo Jesus é nosso remidor. Então ele chega e diz, meu amigo, você quer ser livre, você quer se relacionar bem comigo, é desta maneira que vai ser, e o dia que vai marcar, que vai ser o sinal deste nosso relacionamento, que com este nosso comprometimento, é o dia de sábado. Não é qualquer dia. O seu aniversário, você até pode comemorar outro dia, mas o dia do seu aniversário é o dia que você nasceu. Você pode até mudar alguma coisa, mas por uma necessidade ou outra, mas o seu aniversário é imutável. Você pode fazer outro dia, mas o seu aniversário não é no outro dia, nem antes e nem depois. Assim é com Cristo Jesus. O sábado vem para comemorar um relacionamento com Deus que entra no tempo e que providenciou todas as coisas para que nós sejamos livres nele, por ele e através dele. Que ideia bonita. Então, o sábado é um sinal de comprometimento com o Senhor da liberdade, que é Cristo Jesus, aquele que traz a liberdade. E quando eu guardo o sábado, eu estou declarando a todas as pessoas que eu tenho um compromisso com a liberdade, que eu estou vivendo livre, pelo menos aquelas 24 horas, a liberdade, estou vivendo de forma liberta. E ao mesmo tempo, nessas 24 horas, eu devo promover a liberdade. Bem, eu havia perguntado para o Wesley sobre Jesus e o sábado. E agora eu quero perguntar para o Christian sobre Jesus e o sábado. Então nós já vimos que o sábado foi dado no Éden, nós vimos que ele foi afirmado no Sinai, nós vimos em outros textos do Antigo Testamento sobre o sábado, como Isaías, como Ezequiel. E no Novo Testamento e com Jesus, há mais evidências sobre a questão da guarda do sábado, Jesus e o dia da liberdade, Christian? Existe sim, Douglas, e é muito bom para você que está acompanhando a nossa transmissão, você perceber que só o exemplo de Jesus já nos bastaria, tá certo? Jesus, ele não perpetuaria, através do seu comportamento, uma prática, a observância de algo ou fazer alguma coisa que não fosse relevante para nós hoje. Então, no livro de Lucas, no capítulo 4, no verso 16, nós lemos assim, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. Ok? E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito, abre aspas, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então nós percebemos o seguinte, Douglas e amigo que está acompanhando a nossa transmissão, que aquilo que nós lemos em Isaías 58, e por sinal fui eu que li esse texto, onde Deus fala que o sábado é um dia para você atender as pessoas que precisam, você percebe Jesus fazendo isso? Jesus foi à sinagoga, Jesus leu a Bíblia, a palavra, a citação é da Bíblia, ok, do Antigo Testamento, do livro de Isaías, estudou a Bíblia, leu a palavra, e Jesus também fez o seguinte, ele ia para atender as pessoas, ele ia atender os cegos, os coxos, os aleijados. Então Jesus, ele é um exemplo daquilo que nós podemos fazer no dia de sábado, ele observou o sábado. O segundo texto que quero apresentar rapidamente aqui, é esse que está aqui em Marcos, o capítulo 2, e o verso 28, que diz assim, assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Ou seja, Jesus estabeleceu o sábado, ele estabeleceu o sábado, para que possa haver relacionamento entre criatura e Criador. Ele é o Senhor do sábado. Muitas pessoas questionaram Jesus naquela época, dizendo, você não pode fazer o milagre aí, porque o sábado é o supremo dia de Deus. Aí ele
sendo Deus, fala assim, gente, eu criei o sábado, eu sou o Senhor do sábado, e o sábado foi feito para adoração, o sábado foi feito para você comungar com a família e para você também atender as pessoas que precisam fazer caridade. E Jesus fez isso. Então, amigo Douglas, amigo Paim, e você que está nos acompanhando, só o exemplo de Cristo, observando o sábado como era do seu costume, já nos bastaria. Muito legal esse conceito. E interessante que Jesus poderia ter pego ou explicado ou lido qualquer texto da Bíblia, mas ele escolheu um texto relacionado à libertação e fazer o bem no dia de sábado. De novo, Jesus, ele no sábado fazia a libertação no sábado. E os judeus o criticavam e quiseram e desejaram a morte dele porque ele trazia a liberdade no dia de sábado. E a pergunta que eu fico para você e para mim é o seguinte: se Jesus fez isso e ele estava disposto a morrer porque ele trazia liberdade no sábado, imagine eu e você o que nós deveríamos fazer. Mas quem sabe, depois da morte de Jesus, o sábado parou de ser guardado. E os apóstolos, depois da morte de Jesus, não guardaram mais o sábado. É isso mesmo, pastor Paim? Pastor Douglas, tenho dificuldade com esse argumento. Vejamos, Paulo se converte após a ascensão de Cristo Jesus. E nós temos aqui dois textos que trazem algo bem interessante. Eu gostaria de compartilhar e de ler com vocês antes de fazermos algumas colocações. Atos, capítulo 13, versículo 44. Então, abra aí a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, versículo 44, e diz assim: no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Agora vamos ao versículo 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Olha que coisa interessante. Paulo está em uma viagem missionária, sua primeira viagem missionária, depois de se converter, depois da ascensão de Cristo Jesus, um bom tempo depois, quase 70 anos após esses acontecimentos. E é interessante que no dia de sábado, eles se reúnem, e a Bíblia aqui diz que a cidade toda foi lá para ouvir a palavra do Senhor. Era costume, após a ascensão de Cristo Jesus, os cristãos, digamos, primitivos, né, a igreja cristã primitiva, se reunir aos sábados para adorar ao Senhor. Eles não perderam este costume, eles não deixaram de fazer isso, porque não foi abolido. É interessante que a Bíblia diz que os gentios, que aqueles que não eram de origem judaica, eles ficaram felizes, eles se alegraram e bendisseram a palavra do Senhor e creram. Sabe, queridos, quando a gente ousa viver de acordo com aquilo que a palavra diz, eu acho que falta-nos, às vezes, é sinceridade e coragem para vermos o que Deus está falando, porque Ele fala e fala claramente, para abrirmos mãos dos nossos desejos e fazer aquilo que Cristo Jesus diz. Há um outro texto ainda, Atos capítulo 16, versículo 13, e agora é algo interessante, numa outra cidade chamada Filipos, diz assim: no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. É neste contexto que Lídia se converte, uma mulher bem conhecida na palavra de Deus. Veja, não necessariamente a sua adoração tem que ser sempre na igreja. Eles iam à sinagoga, mas eles saíam, como o Christian falou aí, que de vez em quando o pai dele, em que eu o conheci, e fomos contemporâneos da faculdade, eu e o pastor Douglas. Eita, ficou complicado agora, hein, Douglas? Enfim, ele reunia a família e saía em meio à natureza, um sítio, para adorar a Cristo Jesus. Que dia? No sábado. Isso já era costume
desde os primeiros membros e aqueles que foram convertidos após a ascensão de Cristo Jesus. Muito legal isso, Paim. E interessante aqui que você leu 2 textos relacionados a Paulo. E eu quero chamar a atenção para o segundo texto. Porque o primeiro texto aconteceu em Atos 13, você foi bem claro ali, foi na primeira viagem missionária de Paulo. O texto de Atos 16 acontece na segunda viagem missionária de Paulo. Pastor, e por que isso é importante? Porque entre a primeira e a segunda viagem de Paulo, houve aquilo que os cristãos se referem como o Concílio de Jerusalém, que está em Atos 15. E em Atos 15, ali houve uma certa discordância de alguns assuntos da igreja e da prática do cristianismo, e a igreja se reuniu. E o argumento de muitos cristãos é o seguinte: não, Paulo guardou o sábado, guardou no começo, mas depois do Concílio de Jerusalém, que está relatado em Atos 15, Paulo parou de guardar o sábado. Sábado foi algo designado como algo do judaísmo e não do cristianismo. Olha que interessante, porque Paulo, nessa reunião de Atos 15, ele ficou responsável em pregar para os gentios, juntamente com a igreja de Antioquia, para aqueles que não eram judeus. E a igreja de Jerusalém ficou responsável para pregar para aqueles da fé judaica. Veja, a segunda viagem missionária, que se encontra em Atos 16, veio depois do Concílio de Jerusalém. E a despeito que Paulo ficou responsável em pregar as boas novas acerca de Jesus Cristo para aqueles que não eram da linhagem israelita, ele ainda guardava o sábado. Então, só essa mudança de 2 capítulos ali faz muita diferença para aqueles que estudam a Bíblia. Mas eu quero ver com o pastor Christian agora com relação ao final dos tempos. E nós cremos que nós estamos vivendo nos finais dos tempos. Nós estudamos sobre isso, sobre a volta de Jesus. Será que havia e há alguma referência que indica que nós, nos finais dos tempos, deveríamos guardar o sábado, Christian? Excelente, Douglas. Existe sim, para você, amigo que está nos acompanhando, você pode ter a confiança escriturística da palavra de Deus de que o sábado é um dia que faz parte dessa luta entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, porque é um dia especial de adoração. Então, quando a gente vai para o livro do Apocalipse, que é um livro que fala sobre o futuro, sobre as profecias, a gente encontra 2 textos importantes onde o sábado é mencionado. O primeiro texto é o capítulo 12 de Apocalipse, o verso 17. Aqui nós vemos essa batalha cósmica, né? O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. O dragão, obviamente, você sabe que é Satanás. A mulher, a igreja, ok? Então, saiu para guerrear contra aqueles que são filhos da mulher, os descendentes da mulher. E aqui apresenta 2 características desta descendência da mulher. Veja a primeira característica agora: os que obedecem os mandamentos de Deus e aqueles que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Fiéis ao testemunho de Jesus representa seguir a Jesus, a sua experiência e todos os elementos que nós estamos conversando aqui sobre a experiência de Jesus. Também até um detalhe interessante que você vê em algumas versões que representa a questão do dom de profecia. É muito interessante você se aprofundar nesse tema, mas eu quero chamar a sua atenção aqui de forma muito especial para os mandamentos de Deus. O dragão irou-se contra a mulher e ele foi pelejar contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Aí a pergunta que eu faço para você que está acompanhando aqui: quais são esses mandamentos? A própria palavra de Deus responde: os 10 mandamentos, apresentados lá em Êxodo capítulo 20, apresentados em Gênesis do capítulo 2, tá certo? Lá na criação. Então, o diabo está irado contra essas pessoas que guardam o dia de sábado, que tem o dia de sábado como um dia especial, como Deus estabeleceu lá na criação. O segundo texto é muito importante e rapidamente está em Apocalipse capítulo 14,
o verso 12, e aqui nós vemos esse texto dizendo assim: aqui está a perseverança dos santos, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Novamente aparece aqui a ideia dos mandamentos de Deus. Quais mandamentos? Os 10 mandamentos. Aonde está o sábado? Dentro dos 10 mandamentos, ok? Então nós percebemos que até mesmo no final dos tempos, na luta entre o bem e o mal, o sábado aparece como um divisor de águas, que aponta para aqueles que são fiéis ao Senhor e que escolheram o Senhor como o seu guia, o seu salvador, o seu redentor. Muito obrigado, Cristian. Olha que interessante. Deus, na sua sabedoria, revelou ao ser humano que o dia da liberdade estaria presente nos últimos dias. E mais do que isso, Ele espera que nós vivamos e praticamos esse dia da liberdade. E o inimigo vai estar irado contra aqueles que vivem o dia da liberdade e promovem o dia da liberdade. Querido, nós precisamos viver essa experiência. A experiência do dia da liberdade, de sermos livres em Cristo Jesus e de compartilhar esta libertação. Bem, vimos que foi instituído no Éden, vimos que foi reafirmado no Sinai, nos 10 mandamentos, vimos os profetas, vimos Jesus, vimos nos apóstolos, vimos nos finais dos tempos. Paim, e esse dia da liberdade e a eternidade? Agora eu fui longe, hein? Foi. Isso é interessante, muito interessante. Mas antes de entrar aqui, deixa eu só fazer uma colocação que esqueci a respeito da questão do capítulo 15 aí de Atos, né? O Concílio de Jerusalém, ele não tem nada a ver com guarda de sábado. Ele foi tratar de outros assuntos, né? Sobre como iam lidar com aqueles que estavam chegando e aceitando a fé e que não eram cristãos. E Paulo fica responsável, e não eram judeus, perdão, não eram judeus. Paulo, então, fica responsável por pregar o evangelho e a lidar com estas pessoas. E segue normalmente a guarda do sábado. Isaías, capítulo 66, versículo 22 e 23. Abra aí a sua Bíblia. Esse texto é maravilhoso. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor. Assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Veja, aquilo que nós conhecemos como terra, como céu, será refeito. João viu isso no Apocalipse, capítulo 21. Ele diz lá que vi novos céus e nova terra. E entre tantas coisas, Deus escolhe falar que vai refazer isso. E ele diz que neste novo céu, nesta nova terra, o que continua, que nós já conhecemos aqui, o que é? O sábado. Este não passa. E aqueles que viverem esta liberdade, este dia especial hoje, poderá desfrutar dele eternamente, porque tomarão posse da plena liberdade que Cristo nos dará e efetuará em nós com a sua segunda vinda. Muito obrigado. Bem, que estudo lindo sobre esse dia, o dia da liberdade. E já que você tem uma compreensão, até de certa maneira um pouco diferente sobre esse dia da liberdade, deixa eu fazer essa pergunta para você. Na sua opinião, que diferença a lei de Deus... Opa, eu não coloquei a pergunta certa aqui. Puxa vida. Então corta para mim aqui na 3. A pergunta é o seguinte, que eu vou deixar para vocês. Eu vou dar 2 minutos. Não olha essa pergunta aí na tela não, tá? Como você pode promover a liberdade no dia de sábado? Ok? Como você pode promover e viver a liberdade no dia do sábado? Ok? Você vai ter 2 minutos para conversar, analisar sobre isso e nós voltaremos depois desses 2 minutos para conversarmos um pouquinho de como você pode promover e viver a liberdade
no dia de sábado. Muito bem, estamos de volta aqui depois desses 2 minutos de reflexão, 2 minutos para escutarmos vocês. E a pergunta que eu tenho é, vamos começar lá com Wesley então. Wesley, como é que você pode promover o sábado? Como é que você pode viver essa liberdade que tanto falamos e estudamos no dia de sábado? E Wesley, se alguém comentou aí também sobre isso nas redes sociais, compartilha com a gente. Então vamos lá com Wesley. Vamos lá. Vou ler aqui algumas respostas e vocês vão poder então acompanhar. Só um minutinho aí que eu acho que eu tô vendo o Christian aqui na tela. Ah, agora sim eu tô vendo o Wesley. Desculpa. Agora foi eu. Eu tava achando até assim, nossa, como que... A cara é do Christian, mas a voz é do Wesley. Que história é essa? Desculpa. Eu sou mais bonito. Bem, não vou entrar nesses detalhes. Ainda bem que eu estou bem longe do Cristo. Eu tô ouvindo aqui, viu? Eu acho que é um sinal que eu vou ficar careca, hein, Douglas? Vamos lá, algumas respostas aqui testemunhando, vivendo a palavra, sendo a imagem e semelhança de Cristo. Essa foi a irmã Carla que compartilhou conosco. Nós temos aí o Paulo de Tarso, que diz, guardando este mandamento da forma como Jesus guardou, ou seja, seguindo o exemplo de Jesus. A Janete disse, esqueceu das atividades do dia a dia, agradecer a Deus pelo dia de repouso, gratidão. A Hilda falou assim, Hilda Obadowski, posso convidar amigos para passar o sábado comigo. Assim eles terão a ideia de como é maravilhoso guardar o sábado. A Giovanda falou, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Amigos, não tem maneira melhor do que para promovermos a liberdade, para promovermos esse dia, para promover aquilo que Jesus deseja, do que abrir mão de tudo aquilo que nós imaginamos que deve ser feito e vivermos única e exclusivamente da maneira que Deus disse que nós devemos viver. Legal. Eu já gostaria de pedir para você as suas palavras e as suas considerações finais, Pai, sobre esse assunto do sábado. Amigos, tem sido uma experiência maravilhosa para mim. Os colegas, Douglas e o Christian, são amigos aí, companheiros de jornada e de ministério, sabem que geralmente o sábado é um dia de muitas atividades. Para nós, pastores, nós estamos sempre
envolvido em bastante coisa. Mas não existe nada mais revigorante. Então eu faria aqui um desafio a você, meu amigo. Ouse, pela graça de Deus, a viver o que Deus diz. E você vai experimentar, como nunca na sua vida, uma liberdade que nada mais pode conceder. Submeta-se a Cristo Jesus. Viva plenamente o que este dia propõe para você, que Cristo Jesus propõe para você neste dia. E você viverá uma paz, uma liberdade que ninguém jamais poderá entender, a não ser que tome posse dela. Legal demais. Agora vamos lá com o Christian. E se prepara aí porque eu quero escutar você também, tá? Daqui a pouquinho vai estar o Paul Everywhere, então se prepara. Christian, quais são suas palavras finais aí com relação a esse assunto que nós estudamos hoje do sábado? Excelente. Na minha experiência pessoal como um observador do sábado, eu tenho percebido que eu tenho recebido bênçãos espirituais, eu tenho percebido que eu tenho aprendido mais na palavra de Deus, isso são bênçãos espirituais. Eu tenho percebido que a minha família tem sido abençoada, porque a gente consegue passar um pouquinho mais de tempo junto, é uma bênção extraordinária. O que eu percebo também é que tenho sido abençoado emocionalmente, Douglas, porque no dia de sábado a gente consegue parar um pouquinho e se desligar das coisas, e a nossa cabeça parece que ela dá uma resetada assim, sabe? E a gente consegue retornar às nossas atividades com mais entusiasmo. E assim, além de você estar sendo abençoado por esses motivos que eu já falei, existe um motivo muito lindo, muito grande, muito nobre, que é o fator obediência. No grande conflito entre Deus e Satanás, você sendo obediente, você se posiciona ao lado do Senhor. Obedecendo os mandamentos de Deus, você se posiciona ao lado do Senhor. Então, amigos, vale a pena você crescer, você avançar, você fazer os seus ajustes pessoais, ajustes familiares, os seus ajustes, os ajustes que forem necessários para você, ao pôr do sol da sexta-feira, você parar as suas atividades e você repousar tranquilo e observar o mandamento do Senhor, adorá-lo, indo à igreja, entrando em contato com a natureza, mais tempo com a sua família e também fazendo caridade, as obras que Deus espera que nós façamos em prol da humanidade. É muito bom. Coloque esse princípio na sua vida e eu tenho certeza que você também será muito abençoado. Muito bem. Obrigado, pastor Christian. Escutamos do Wesley, escutamos do Christian e agora eu quero escutar de você. Se você pudesse resumir em uma palavra o que você aprendeu hoje, qual seria essa palavra? Qual seria essa palavra que você poderia resumir o nosso estudo de hoje? Liberdade, olha, já começou a chegar aqui, sábado. Que coisa linda. Vou dar mais alguns minutinhos aqui, alguns segundos para você também compartilhar eternidade. Olha que a palavra liberdade ficou um pouco maior. Amor. Olha que coisa linda. Esta questão do sábado. Jesus, Deus. Esperança, cura. Que palavras lindas relacionadas ao sábado. Bênção. E o meu desejo é que o sábado possa ser esse dia todo especial para você de cura, de liberdade. E nós queremos agora conectarmos com você de forma especial através do cartão de conexão. Deixa eu pegar aqui um brinde que a gente quer oferecer. Então aqui nesse cartão de conexão, nós queremos, em primeiro lugar, saber das suas decisões. Queremos orar com você e queremos presentear você. Todos aqueles que responderem os cartões, numa quantidade de cartões, nós estaremos dando para você um CD e um DVD maravilhoso, gratuitamente, ok? Mas o mais importante para nós é sabermos da sua decisão, e queremos também orar por você. E olha como o cartão é simples.
Eu aceito Jesus como meu Salvador, meu Senhor e Mestre. Por amor, eu escolho obedecê-lo, santificando o sábado. Se esse é seu desejo, marque. Eu creio que o sábado é um dia de liberdade. É meu desejo viver e promover a liberdade que Deus trouxe à humanidade através de seu dia especial. Se é isso que você acredita, marque esse pequeno box. Eu creio que o sábado foi instituído no Éden antes que o pecado entrasse no mundo e foi honrado por Deus, separado para ser um dia santo e dado à humanidade como memorial perpétuo da criação divina. Se você acredita nisso, marque. Eu amo Jesus e desejo segui-lo entregando a minha vida através do batismo bíblico ou através do rebatismo. Se este é o caso, por favor, marque. Eu quero conhecer mais sobre a lei de Deus, ou o sábado seria o perfeito ali. E só lembrando que nós vamos ter também o guia de estudo, onde você vai ter muito mais informação, ok? Não esqueça de abaixar o guia de estudo. Aqui vem a seção do cartão de conexão, de pedidos de oração, que você pode compartilhar seus pedidos. Como eu disse para você, só os pastores têm acesso a esse cartão. A segunda parte é de informações, as suas informações. E a única informação que nós precisamos é pelo menos o seu nome. E você pode enviar para nós esse cartão de conexão. E nesse momento eu quero pedir que o Christian, ele faça essa oração final para nós, desse estudo tão belo que foi sobre o sábado. Christian, ora conosco então, encerrando o nosso estudo de hoje. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor separou um tempo para o relacionamento entre o Senhor e as suas criaturas, que somos nós. Nós te agradecemos porque é um tempo de restauração física, emocional, espiritual, é um tempo de fazer o bem, de cuidar das pessoas, de cuidar da natureza. E nós queremos observar o sábado. Cada um dos amigos que estão participando dessa transmissão também acredito que tem esse desejo de fazer a tua vontade através desse dia especial. Manter uma conexão com o Senhor, ser obediente ao Senhor e ter o seu coração renovado a cada semana. Por favor, derrame as tuas bênçãos, as bênçãos que a tua palavra diz que recaem sobre aqueles que observam a tua vontade, que observam as tuas leis, que te amam de todo o coração e que são obedientes ao Senhor. Derrame essas bênçãos sobre todos nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu quero agradecer ao Christian, quero agradecer ao pastor Wesley por ter estudado conosco esse assunto tão bonito, o Dia da Liberdade. Eu quero agradecer a você por ter acompanhado ao vivo, ou quem sabe está acompanhando depois. Não se esqueça da nossa lição. A lição foi preparada de uma maneira toda especial para que você possa se aprofundar naquilo que nós analisamos de forma breve aqui, ok? A despeito de você achar que, quem sabe, esse estudo foi profundo, e ele foi, existem mais informações para você no guia de estudo. Abaixe o guia de estudo, ele está aí na descrição desse vídeo, ou está também lá no aplicativo da Bíblia. E eu quero lembrar você que na próxima terça-feira, pela graça de Deus, nós estaremos aqui para estudarmos mais um tema, e eu conto com a sua presença. Até lá, não se esqueça, o nosso Deus é o Deus da liberdade. E Ele quer que você vivencie, experimente a liberdade que Deus providencia nesse dia todo especial, o dia do sábado. E Ele quer que nesse dia você possa promover a liberdade. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.